E foi alguns slides iniciais, hoje a gente continua. Não sei se vai dar para terminar, mas se não der, a gente continua na próxima. Vou compartilhar aqui o slide. Pelo que eu lembro, a gente tinha parado nesse, que até eu ia começar, mas já tinha dado tempo. E aí eu resolvi começar dele, que é interessante a gente comentar sobre isso. Deixa eu deixar aqui no cantinho para eu conseguir ler. Pronto. Então, aí. Subconsciente é campo vasto, pouco explorado. É um mar de impulsos que emergem a todo instante, enviando mensagens, que na maioria das vezes não são identificadas de forma inteligente e proveitosa. O ser, que está condicionado a forças para ele ainda desconhecidas, sucumbe facilmente sem refletir, sem aprofundar-se e sem ver-se. Quando vos falo de estar-vos conscientes, esta é a consciência necessária para conhecer-te verdadeiramente, mas não te culpa, porque a culpa também é grande equívoco. Então, esse é bem o nosso resumo desse tema da aula, né? Esse verso. O que é esse convite para o verso? Eu comentei na semana passada, mas vou reforçar aqui de novo, né? Que todos esses textos, boa parte dos textos da aula, são do nosso espírito amigo, então são reflexões dele. Essa é uma delas. E então ele já inicia com essa parte do subconsciente, né, que é a nossa casa mental, pouco explorada, que a gente não conhece, não se aprofunda, a gente só coloca ela para fora, né? Só utiliza das ferramentas disponíveis sem se dar conta, como ele coloca, né? A gente está o tempo todo recebendo essas mensagens, os pensamentos que vêm, esses sentimentos que vêm, conforme a gente se movimenta na vida, né? Conforme a gente é colocado em situações, a gente recebe. E a todo momento estamos sendo, estamos envolvidos, né, com esse subconsciente, que está tanto ligado à nossa vida, né, às nossas experiências, quanto a esse subconsciente coletivo. Não estamos separados, né, a gente está interligado. Dependendo onde a gente vibra, né, as nossas ações e os nossos pensamentos, a gente vai estar conectado com o restante desse conteúdo. Por isso a importância, né, fundamental de aos poucos ir conhecendo esses conteúdos, ter noção, né, do tipo de mensagem que está nos chegando, que está fazendo com que a gente haja sem perceber, né, só agindo ali no automático, sem prestar atenção, sem ter essa percepção, essa lucidez do antes, né, do momento que chega o impulso, do momento que chegam, que a gente é acometido, né, por esses impulsos mesmo, que já se tornam, né, quase que como se fossem automáticos, né, nossos. A gente não se dá conta, a gente só vai agindo. Porque toda a situação que a gente tem na nossa vida, seja ela uma situação tranquila ou desafiadora, a gente está sempre querendo saber como agir, né, saber o que fazer. Então, por essa ânsia, né, essa pressa que a gente tem de logo querer fazer algo a respeito, né, principalmente dos nossos conflitos, dos nossos problemas, principalmente daquelas situações que a gente não quer olhar, que nos incomodam, né, aquilo que a gente tem ali de mais escondido no nosso ser, nesse subconsciente inexplorado, né, a gente vai se utilizando, então, dessas formas de agir, desses movimentos que chegam da vida para fugir de tudo isso. Mas com essa ilusão de achar que a gente está fugindo, a gente está só colocando mais força para que esses impulsos venham cada vez mais fortes, né? E para que
essas dores que a gente não quer enxergar, ela vá tomando proporções maiores e aconteçam outras situações que façam com que a gente tenha que parar e olhar para isso. Então, é por isso que é muito importante a gente ter em mente que a todo momento a gente tem a possibilidade de transformar, porque as mensagens estão chegando, a gente que não está prestando atenção, que não tem os olhos de ver, os ouvidos de ouvir, né? A gente está sempre muito envolto com as nossas atividades, com as nossas questões da vida material e não presta atenção nessas mensagens que estão a todo momento, né? Ali querendo a nossa atenção e nos propiciando uma mudança, né? Nos incentivando para uma mudança. E a gente vai deixando de lado, deixando para depois, para amanhã, não quero olhar isso agora, né? Isso vai me causar uma dor, eu não quero olhar para isso. Isso me causou uma dor, eu não quero olhar para isso. E assim a gente vai deixando até que vira aquela bola de neve que uma hora a gente tem que lidar, né? E, e essa última frase também é muito importante a gente refletir, porque os primeiros impulsos, né, quando a gente vai então descobrindo esse subconsciente, é desvendar que aquela máscara que a gente conversou na semana passada, né, esse modelo aqui, essa máscara do bonzinho, ela vai ruindo, né? A gente percebe que tem muita coisa ali dentro que não estava sendo notada, que estava sendo negada, né, por essa máscara, por a gente aderir, né, colocar essa carapaça e achar que somos justos e bons, né, como aquela história do cavaleiro preso na armadura, né, eu tenho que provar que eu sou justo e bom o tempo todo, as pessoas têm que saber disso, eu tenho que fazer o meu melhor, e se eu sou justo e bom, eu não preciso provar para ninguém, porque eu sou, né, e essa é a nossa necessidade de estar sempre tendo que reafirmar essa nossa máscara do bonzinho. E nesse processo de se conhecer e de olhar para esse subconsciente, a gente vai ver que não é assim, né? Tem muita coisa aí para ser olhada, para ser transformada. E, e automaticamente, então, vem essa culpa, né? Que é o nosso mecanismo que a gente tem também de conhecido de agir, de se sentir culpado, de voltar, né, para esse polo negativo. E a culpa, ela não vai ser a ferramenta que vai nos ajudar nesse processo, muito pelo contrário, né? Ela vai só contribuir para que a gente continue aprisionado. Ela não vai servir de impulso. Então, nesses momentos de se olhar, de se ver, né, de começar a se entender nisso tudo, né, entender quem a gente é de verdade, a gente precisa ter muito amor, né? Trabalhar sempre nesse campo, né? Tá conectado com a nossa centelha divina para que a gente vá iluminando esses aspectos e não se revoltando ainda mais e não causando mais dores e sofrimentos, né? O processo é focar a nossa energia para criar, para dar espaço para esse novo, né? Criar novos movimentos. Então, só voltando aqui. Então, a pergunta, né? Como posso, então, deter o pensamento? Então, já que a gente não deve ouvir ele, né? Já que o nosso pensamento ele só conta sobre o passado, sobre o que a gente sabe que não funciona. Como então que eu detenho o pensamento, né? Como que eu paro ele, como que eu não escuto ele? E não é essa a questão, né? Não é uma questão de deter o pensamento, não é uma questão de não pensar, nem ignorar esse nosso campo mental, porque como a gente comentou no slide acima, ele é repleto de informações. Então, ele não é para ser negado, ele é para ser transformado, ele é para ser olhado, que é o que a gente não faz nesse momento, né? Acho que tem alguém que tá com a canetinha aí no slide, mas não tem problema, eu já apago aqui. Só para a gente não... Ai, vou pegar a borracha, eu peguei outra caneta. Ai, agora sim, pronto.
Então, a questão é entender a natureza do pensamento, observar. Então, a proposta, né, desses textos que a gente está conversando é essa. É que a gente se observe, né, que a gente olhe para todo esse campo mental nosso desconhecido, que a gente só pega a bagagem e utiliza e não olha as ferramentas que estão dentro dessa bagagem, né, que tipo de conteúdo que tem, se é esse conteúdo que eu quero demonstrar como justo e bom, ou se eu acho que eu estou agindo dessa forma, mas eu estou agindo com essas ferramentas, né, de egoísmo, de arrogância, com uma máscara, né, do bonzinho. Então, que a gente vá se observando, se conhecendo, sabendo como a gente age em cada um desses aspectos, porque a arrogância, a vaidade, né, esses instintos que a gente coloca, assim, sempre muito gerais, cada um de nós tem uma forma de agir em um desses aspectos. E por isso que é importante que a gente se observe, teste, né, isso na nossa vida, veja como isso funciona. Porque a forma que eu ajo na arrogância, né, que a minha arrogância se manifesta, ela é diferente ela pode ter aspectos similares, né, pode ter formas mentais similares, mas para cada um é diferente, é baseado nas suas experiências. Então, por isso que é importante observar, se entender. E eu não sei, mas me parece que é por isso que a gente tem dificuldade de conseguir, quando algo, me parece que é isso que quando algo que alguém faz, assim, que nos incomoda muito, né, que nos causa uma revolta, que a gente condena a pessoa, né, por ela ter aquela atitude, por ela ter aquele aspecto em evidência, assim, né, uma arrogância muito expansiva, uma vaidade muito expansiva, uma situação que nos incomode, que gere um desconforto em nós. Me parece que é um pouco por isso, assim, porque aquela pessoa age com aquele aspecto exacerbado, lógico, mas de uma forma que não é talvez a mesma que eu acho. E eu não, por eu não conhecer esse aspecto dentro de mim, eu não consigo ainda amar o meu irmão por ele agir daquela forma, porque eu nego isso em mim. Eu posso não agir daquela mesma forma, mas em outros movimentos, de outras formas, eu ajo com aquele mesmo conteúdo, só que de uma outra maneira. E por não querer se observar, se conhecer, olhar para dentro de nós e ter essas percepções, a gente acaba condenando, então, os nossos irmãos e simultaneamente, né, nos condenando primeiro, né, porque a primeira luta e a primeira briga é sempre interna, e aí colocando isso para fora com os outros. A criatura não habituou-se à autoanálise, simplesmente segue o impulso do subconsciente, numa necessidade urgente de preencher o vazio que existe dentro dela. Tenhamos muita calma e serenidade para observar cada desejo, cada pensamento que se apresenta e, consequentemente, as nossas ações. Então, o quanto é importante esse processo, até é interessante como vai casando, né, o assunto da aula com conversas assim que a gente vai tendo ao longo do dia e das semanas. Hoje de manhã eu estava conversando com a minha mãe bem sobre uma questão, é um exemplo de outra pessoa, né? Não é um exemplo meu, mas serve muito para mim, né? E a conversa com ela foi nesse sentido de olhar a outra pessoa, mas começar esse exercício de trazer a percepção para nós, porque a gente tem, né, essas ilusões de olhar para as outras pessoas como, ai, nossa, aquela pessoa é tão alto astral, é tão para frente, é tão animada, tá sempre tão pronta e, né, nossa, parece que a vida é perfeita, assim. E quando a gente começa a conviver um pouco mais com aquela pessoa, a gente percebe que, na verdade, essa forma, né, dela se colocar é porque ela tá ali, né, tentando, fazendo um esforço gigante de manter, né, essa imagem, essa máscara, né, que ela se coloca para os outros. E é um esforço enorme, né, uma energia debruçada ali
toda para manter aquela aparência, porque dentro eu tô fugindo de muitas questões ali minhas internas que eu tô em luta, que não estão resolvidas. E aí para os outros eu preciso aparentar que tá tudo bem, que tá tudo perfeito, né? Essa imagem da perfeição que a gente sempre conversa muito aqui na aula. E aí hoje a gente estava conversando, né, sobre uma pessoa e eu coloquei para minha mãe, nossa, olha, como a gente precisa começar a se observar, né, essa imagem que a gente está colocando para outras pessoas. O que que eu estou querendo esconder, né, com isso dentro de mim? E aí eu já te dou a palavra, Helena, só vou terminar esses exemplos, porque aí eu estava lembrando que outro dia eu fiz uma palestra lá no Forquilinhas, Mensageiros da Luz. Até foi a Cris que me indicou lá no centro. E no final da palestra, uma moça veio e falou assim: ai, nossa, você é tão calma, né? Ela disse, até brincou, né? "Ah, quando eu crescer, eu quero ser assim." Ela disse: ah, mas não sei se você é assim mesmo ou se é só a imagem que tu passa, né? Se é só esse momento que tá demonstrando que tu é calmo. E aí eu fiquei parando para pensar nisso que ela me falou, né? E é verdade, porque se eu não parar para me observar, eu não sou o tempo todo assim, né? Eu posso manter essa aparência, né, de calma, de tranquilo, mas eu não sou o tempo todo assim, né? O que ali dentro de mim tá em luta, né? Tem muita coisa que tá em luta que eu não tô vendo, que aparentemente pode estar tudo tranquilo, né? Pode realmente estar tudo bem, pode ser a forma que eu me demonstro, que eu demonstro, né? Mas se eu não ter essas percepções de eu me observar e me ver, o que que não está pulsando aqui dentro, né? Ou nesses momentos que eu tenho, né? Como eu coloquei na semana passada, das coisas que saem do meu controle, eu fico nervosa, fico angustiada e sinto raiva, né? Enfim, sinto várias coisas. Nesses momentos eu não tô calma, eu posso até transparecer que tô, mas por dentro eu não tô. Então, esse é o convite, né? Que a gente se observe para ver o que está por trás dessas aparências que a gente demonstra, né, para os outros e tenta se enganar achando que isso é verdade para nós também, né? Mas que tem muita coisa aí que a gente ainda não conhece. Pode falar, Helena. Então, a Cris até estava junto, ontem à noite a gente viveu uma experiência bastante interessante, por isso que até eu gostaria de colocar para vocês, né? Foi até numa mesa mediúnica, enfim, mas a gente foi visitado por um espírito extremamente mandão, grosso, berrava, dizia que sabia muito mais do que a gente, que era o nosso professor, sabe? Cara, a minha vontade ali, sabe? Cara, assim, extremamente petulante, soberbo, arrogante, sabe? Minha vontade era sair no tapa com ele, sabe? Foi o meu primeiro impulso, assim, sabe? Depois, cara, assim, foi, mas eu fiquei feliz até porque não demorou muito, né? Para eu me dar conta que é justamente a questão do espelho, né? Que aquele comportamento dele é o que há dentro de mim que eu detesto, por isso que ele me irritou tanto, por isso que eu tive vontade de brigar, de mandar calar a boca, sabe? Foi algo, assim, bem interessante, que aconteceu, assim, muito rápido, e eu até gostaria de compartilhar com vocês, né? Que eu acho que o mais importante na questão da autoobservação é justamente na questão das emoções, sabe? Que tipo de emoção, seja raiva, seja cólica, seja até um bem-estar, mas que tipo de emoção algumas pessoas despertam em mim, né? Eu acho que essa é uma questão, porque quando corpo e mente é uma coisa só, né? Então, assim, quando a gente sente no corpo, sente a raiva, sente o frio no estômago, sente, sei lá, sabe? Esses sentimentos corporais que a gente deve observar, porque isso aí está intimamente ligado com algo que a gente não goste ou que a gente goste muito, né? Então, acho que a questão da emoção, do que a gente sente, é que deve realmente despertar a nossa atenção, sabe? Que eu acho que isso é um recado, assim, que a gente dá para nós mesmos, né? Era isso que eu queria compartilhar. Helena,
se você faz mesa mediúnica, você precisa estudar o livro do Evangelho, o livro dos Espíritos 1 e 2 e o livro dos Médium 1 e 2, porque precisa ter a preparação teórica para mesa mediúnica, né? Porque senão acontece de receber uma entidade negativa e vocês não sabem como se comportar. E é muito importante, se você não quer fazer o curso, você lê esses livros, mas estuda esses livros, porque é fundamental do como se comportar quando recebe uma entidade negativa, principalmente no mediúnico, né? Ou também fora do mediúnico, que isso é muito importante, né? Porque o fato de sentir raiva na mesa mediúnica é o fato que você não sabe como lidar com uma entidade negativa ou positiva que se manifesta, né? No momento. Então, é muito importante, como você é médium, você como tantas outras pessoas, precisa estudar o Evangelho, o livro do Evangelho, e o livro dos Espíritos 1 e 2, e o livro dos Médium 1 e 2, e toda a codificação, para vocês terem uma preparação teórica de como se comportar e como saber nesses casos, tá bom? A gente estuda sempre, né, Tinela? É um estudo contínuo, né? Mas assim, o que eu Não, mas quis... é a importância do estudo do livro dos médiuns, que vai ter a evocações dos espíritos, até nas mesas mediúnicas. Você tem que ter essa preparação do livro dos médiuns, tá? Tá, valeu a dica, obrigada. Então, Claudine, oi, tem alguém na frente para falar? Posso dar uma palavrinha? pode falar, aproveita. Eu queria voltar ali para o texto fantástico. Como ele diz ali, ó, tenhamos muita calma e serenidade. É bom a gente entender, porque a gente tem que levar esse ponto aí diretamente para o Evangelho. E essas 3 aulas que nós estamos tendo, elas falam basicamente dos bem-aventurados os mansos, dos bem-aventurados os puros do coração e dos bem-aventurados pobres de espírito. Se você for olhar a fundo, ela diz como a gente chegar no estado de humildade e no estado de simplicidade. É como ele falou ali, ó, se você não tiver manso, calmo, numa quietude mental, dentro de um equilíbrio emocional, você não consegue observar você mesmo. Você vai simplesmente repetir os padrões que você já está acostumado, achando que está certo. Então, a primeira... Isso é evangelho, né, total. A primeira condição é a pessoa viver mansa. Não deixar que nenhuma emoção desequilibre. Se ela fizer isso, ela chega no segundo estágio, que é, ele diz ali, você vê os seus desejos, pensamentos, sentimentos, e não deixar que isso vire uma ação e transformar isso em algo positivo, que é a ideia, não é? É como ele diz ali no começo, você tem um material do passado que volta como informação de como você agiu, mas que não foi correto, e por lei de evolução você precisa transformar. Lembrar que a energia se transforma, a energia não se bate, não se mata, não, nada dessas coisas, a energia se transforma, e consciência também. Se você estiver manso, calmo, pacífico, você consegue chegar nas potências que estão em estado latente. Quer ver uma coisa? A gente não usa a inteligência 24 horas ou 12 horas, 13 horas, a hora que você fica acordado, nem à vontade. A gente não usa essas duas potências importantes. Como você falou, olha, eu vejo uma menina e vejo que ela está alegre, tal, mas veja, você nunca parou para raciocinar sobre esse comportamento. E nem nunca usou sua vontade para determinar que esse comportamento você não quer, que você não quer usar uma máscara de feliz ou de boazinha, que você vai usar sua vontade para ser o que você é. Porque você aprendeu que as fugas psicológicas não resolvem o problema. O problema se resolve enfrentando o problema, vendo o problema e transformando o problema. Então, mas a gente não tem essa conduta. E sem esse puro do coração, que aí entre puro do coração, você vai ver o problema e você vai solucionar o problema e vai substituir um pensamento mau
que é o adultério que Jesus se coloca, por um pensamento bom, um pensamento do bem, um pensamento de caridade. Mas nada disso acontece sem a humildade, porque a humildade é a capacidade do ver-se. O ver-se é humildade. Você querer enxergar você como você é, realmente, é humildade. Tanto que uma coisa que traz humildade é o autoconhecimento. Então, é importante entender, gente, que sem a mansidão, sem a quietude, sem a calma necessária, não se vê. Não se vê. Não tem a humildade. Você tem um processo de condicionamento que está em desenvolvimento cada vez maior. Você tem um acúmulo de energia andando numa direção só. Quando essa energia ficar numa direção só e acumular, o pêndulo funciona para o outro lado. Então, você vai ser jogado para o outro lado. E assim que nós estamos vivendo, só que esse pêndulo ele vai ficando cada vez mais agitado. Então, vamos pensar nisso, em passar um dia sem desequilíbrio emocional, sem estar com pressa. Vocês já pensaram o que é passar um dia sem estar com pressa? Sem estar ansioso para fazer as coisas? Sem provocar desequilíbrio de forma nenhuma em seu mundo interior? Essa que é a ideia do curso. Isso vai trazer a humildade e a simplicidade. E vai trazer a paz que a gente tanto procura. Então, vamos virar mansos e pacíficos, por favor. Assim como a Claudinha aí, que foi lá e a menina já falou, olha, você é muito mansa. Uhum. Mas na palestra é outra, é um outro momento diferente, assim. Mas isso que o Jorge está falando, eu estava pensando assim agora, o quanto não existe outra forma, porque a gente está no mundo dualístico, né? Então, se a gente está na pressa, né, nessa aceleração, nesses automatismos, para que tenha um novo, né, para que a gente se reconecte com essa essência, eu preciso trazer a serenidade e a calma, né? Eu preciso equilibrar dessa forma, trazendo o outro lado, né? Qual que é o outro lado da pressa, se não é a calma, a paciência, né? A serenidade, da mesma forma, esse comportamento baseado na pressa está ligado ao ego, né? O ego egoísta, a essa arrogância, né? Essa coisa que a gente tem, né, de competição, de ser melhor. E o que é o oposto disso, se não a humildade, né? Então, não tem como ter a transformação se não tiver esse equilíbrio, né? Se a gente não trouxer esses outros comportamentos para a nossa vida, né? Para o nosso trazer do coração para a nossa forma de agir, né? Eles já existem, mas a gente deixa de utilizar para estar sempre colocando o outro lado, né? E por que o outro lado, né? Ah, se é tudo tão ruim, se a gente sabe que existe, porque é o que a gente conhece, que é o mais fácil, que é o que na nossa inconsciência a gente está apegado, né? Esses apegos de comportamento, de, de campo mental acostumado, né? Cômodo, e o outro vai nos gerar um esforço, porque ele ainda não aderiu, né? Ainda não tem a tenacidade que a gente fala. Então, é preciso construir, né, esse processo, como a gente construiu para os outros movimentos. Como que a gente construiu? Repetindo, repetindo, fazendo, fazendo, fazendo. E agora a gente precisa repetir, repetir, repetir a calma, a paciência, a humildade, esses outros comportamentos, né? Que é o que então a gente traz aqui, né? Nesse campo que já não é mais separado como estava aqui, né? No primeiro, que estava tudo fora, tudo distante, com muitas camadas, máscaras, enfim, essa confusão toda, né? Um caos ali, essa energia excessiva gasta sem proveito.
E agora a gente concentra a nossa energia na observação, sem a interferência do pensamento. Então, eu vou trazer esses meus campos opostos, vou juntar, né? Trazer para o equilíbrio para que eu possa me movimentar nesse novo, né? Que eu possa me movimentar através desse amor, da caridade, da humildade, reconhecendo todos esses meus aspectos que eu agia antes, que eles não têm que ser condenados nem entendidos pela culpa, mas sim pela transformação. Eu só vou conseguir transformar esses meus aspectos se eu trouxer eles para perto e entender a forma que eu ajo com eles, para que eu transforme com esse novo comportamento. Se eu entendo como eu ajo com arrogância, aos poucos eu vou inserir a humildade nessa forma de agir. E assim ela vai se transformar. Porque eu vou fazer escolhas, eu vou estar consciente, né? Eu vou estar lúcido no momento que eu preciso me mover, né? No momento que eu sinto essas emoções. Então, eu vou escolher aquilo que eu quero sentir, aquilo que é benéfico para mim. Então, eu começo a ter essas percepções que no momento da inconsciência, né? No momento daquele caos da figura anterior, a gente já nem sabe o que é bom ou é ruim, porque a gente estipulou também muitas coisas baseadas nessa máscara, né, de ilusão, e a gente perde a percepção do que é bom e ruim. Então, por isso esse movimento do se conhecer, de se observar, e tendo essa compreensão do que é realmente bom, né, do que a gente quer, da forma que a gente quer se comportar, que a gente quer pensar, que a gente quer sentir, para que isso aos poucos vá se desfazendo, que a gente possa ir soltando, né, esses condicionamentos, esses apegos, esse caos ali, como a imagenzinha do espelho. Pode falar, Cris. Oi, gente, boa noite. Ô, Clô, consegue voltar lá no outro, por favor? Eu estava aqui refletindo um pouco sobre esse impulso do subconsciente, né? E a gente fala a mesma coisa já há muito tempo, que o processo ele se trava mais porque a gente não consegue se ver, né? Então, da mesma maneira como existe vamos dizer, uma barreira que impede que a gente acesse ao subconsciente, né? Existe uma barreira também que não permite que a gente se veja. Então, não sei se eu vou conseguir traduzir o que vem, né? O que vem no meu pensamento, mas é como se existisse uma cortina mesmo, né? Um impedimento que deixa a gente cego, sabe? De quem eu sou. Porque, às vezes, é muito fácil, é fácil a gente falar, né? Mas a gente se olhar com verdade é muito difícil. Porque, como o ego está no comando, e nós somos extremamente arrogantes, nós não conseguimos nos enxergar. E isso é uma afirmação, né? E por mais que a gente pense, não, mas eu estou começando a me ver e tal, ok. Mas eu insisto em dizer que a gente não se vê. E é um comportamento tão alienante, vamos dizer assim, porque... Mas é um fator, são vários fatores, sabe? É um conjunto. Então, é a falta da oração como ela deve ser, ou seja, é a falta de conexão com o alto, essa conexão que permite com que esse véu vá se dissolvendo, né? Então, é a falta de confiança no mundo espiritual, nesse mundo superior que habita, inclusive intimamente, né, a cada um de nós, e aí, se ficar confuso, depois a gente pode conversar sobre isso. Então, nós temos forças externas que nos auxiliam e temos um impulso interno que nós ainda não conhecemos a força que ele tem. É um dínamo, né, que como se tivesse apagado dentro de cada um de nós. E isso tudo, esse conjunto que não é utilizado, né, por condicionamento, por descuido, por falta do uso da nossa inteligência, que é utilizada uma pequena parte. Esse subconsciente, ele exala o tempo inteiro
uma força muito grande, né, sobre cada um de nós. É como se ele exalasse um aroma, um cheiro que nós sentimos, mas não conseguimos decifrar e agimos de acordo com esse impulso, né? Então, o que fazer? É isso que ele quer nos dizer. O que fazer? Como é que eu me vejo? E eu ainda ouso dizer que é o exercício do evangelho diário, né? Trazer o evangelho para dentro de si, para a vida, com muito esforço, com muita tenacidade, com muito objetivo, porque então, com outras emoções, outros sentimentos e outros pensamentos, tudo isso vai se diluindo para que então a gente realmente comece a perceber quem somos nós. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Cris. Obrigada pela reflexão. E eu vou continuar aqui no slide. Esse que a gente já comentou, né? Então, sobre esse processo que a Cris agora reforçou, né? Com toda essa reflexão, que a gente traga tudo isso para perto e entenda que é algo só, né? Esse processo de se ver, de se observar, não é fora, não é olhando a gente como algo diferente, né? Do que a gente é, ou observando esses sentimentos, esses impulsos e condicionamentos como fora, né? Como diferente. Não, tá tudo ali uma coisa só, né? E em trazer tudo isso para perto, né? Juntar esses fragmentos é esse passo que aos poucos a gente vai dando para essas transformações, né? Para esse se conhecer, ao invés de colocar tudo muito para longe, muito afastado, e que acaba dificultando, né, as nossas percepções, a forma de entender tudo isso, né? Como a gente está agindo com eles. O amor, que significa conquista emocional superior, rompe a densidade da ignorância. Então, a densidade da ignorância, né? Aquela camada da nossa máscara do bonzinho, né? Essa camada desse inconsciente, né? Vasta, que ele citou assim. Então, aos poucos vai rompendo tudo isso, né? Isso que a Cris acabou de falar também. Enquanto a oração, olha, Cris conectada com a mensagem seguinte. Enquanto a oração dilui as espessas ondas escuras que envolvem o discernimento. Lógico, porque o nosso discernimento agora está completamente comprometido. A gente não sabe discernir. A gente julga por esse ego, né? Por essa máscara de bonzinho ou por essas outras máscaras que a gente criou. Então, o nosso discernimento parte da ilusão. Então, ele está nosso comportamento atual, né? Falando desse aspecto de agora. Então, isso tudo está comprometido, né? Está envolto com essas, como se fosse uma nuvem, né, escura que estivesse nos rondando, assim, que a gente não conseguisse ver para além disso, né? Nos ver para além disso. E através da oração, identifica-se com outras ondas psíquicas e impregna-se de energias saturadas de paz, bem como enriquecedoras de alegria de viver e de crescer no rumo da plenitude. E isso da oração, imagino que, né, todo mundo aqui já tem um contato com a oração, aos poucos está criando esse hábito, né, está exercitando isso na sua vida. E com certeza todo mundo tem um exemplo para dizer de como isso é poderoso, ou já vivenciou experiências de perceber, né, a mudança vibratória que tem quando a gente se coloca em oração verdadeira, né, que de conexão de coração mesmo, né, não só as nossas palavras que a gente coloca o pensamento dessa oração automática, mas se colocar ali naquele momento, né? Pedir o auxílio mesmo, né? Se colocar com humildade
porque essa é a verdadeira oração, né? Quando a gente se coloca com humildade, quando a gente se entende, né, nesse processo que precisamos ser auxiliados, né? A gente entende isso. E a gente recebe, né, naquele momento, mesmo que seja por poucos segundos ou minutos, a gente sente aquilo mudar, a gente sente aquilo nos envolver. Aqueles pensamentos que a gente tinha, como se tudo sumisse, como se fosse nuvem mesmo, né? Que por momentos aquilo desaparece, né? Tudo se desfaz. Porque a oração tem esse poder, né? Esse poder de diluir essas ondas escuras, essas nuvens. Então, a gente sente isso acontecer e para que isso se torne, né, não mais pequenos momentos de segundos ou minutos, a gente tem que adotar isso como uma prática diária, né, do tempo todo estar conectado com o alto. Esse é o nosso objetivo, de estar com essa conexão, de estar ligado com a nossa alma, o nosso espírito, com esses seres, né, que sempre estão querendo nos auxiliar, com Deus, para que a gente possa se movimentar nas nossas situações de conflito, nas nossas situações diárias que nos pedem, né, essa forma de agir diferente e não mais essa que a gente vem replicando. Cristo queria falar, acho que tu levantou a mão primeiro. Eu queria rapidinho, né, que tu estava falando ali, mas tu já falou, mas só para reforçar a questão da oração, de que como a gente pode criar um hábito realmente novo, né, de o tempo inteiro, tipo, acordou, né, se conectar aí durante todo o dia. Hoje lá na empresa que eu trabalho, teve uma situação bem delicada, e quando aí me chamaram lá no local, e quando eu desci, tem 2 andares ali, eu já sabendo do que me esperava, né, eu já me conectei. E é tão interessante porque parece que a gente fica diferente no sentido assim, se sente mais protegido, se sente mais seguro, se sente amparado por esse invisível, que é só invisível para a gente, né? Porque a gente só tem os olhos da matéria. Quem tem mediunidade de visão e outras coisas, ok. Mas assim, de ter esse hábito, de a gente ter esse recurso que a gente não utiliza, que é essa ajuda espiritual que está ali o tempo inteiro esperando com que a gente diga, né? Em pensamento, olha, estou com vocês, me ajudem, né? Então, é um recurso fantástico que a gente realmente não tem o hábito. Era só isso que eu queria comentar. Obrigada, Clô. Pode falar, Helena. Então, também queria colocar um exemplo bem prático, assim, né? No último domingo, nós fomos fazer um passeio, né? Eu com a minha mãe atrás de um carro e meu marido dirigindo o carro com meu pai na frente. E lá na metade da viagem, que é uma viagem meio longa, os dois começaram a discutir sobre política, sabe? Aquela discussão bem acalorada, porque, né? Imagina. E aí, assim, ó, eu sentia, ficou claro assim, eu senti uma irritação que estava vindo dos dois, sabe? E aí minha mãe começou a ficar agitada também. E eu pensei, barbaridade, sabe? O que que eu vou, né? E o que que eu fiz na hora? Também reportei uma prece, sabe? Pedi assim que Deus colocasse os anjos ali, né? Que eles mudassem de assunto, porque realmente estava muito pesado o clima, estava irritando todo mundo. E, gente, assim, ó, vocês não vão acreditar, mas eu fiquei, assim, um momento rezando ali, não sei quanto tempo que eu fiquei ali, né, buscando uma conexão. E quando eu voltei para o carro, digamos assim, a atenção ali, ele já estava falando de outra coisa. Foi tão imediato que vocês não têm noção. Eu chego a me emocionar, porque, assim, ó, gente, eles estão ali à nossa disposição, sabe? É tão fácil a gente chamar e eles nos atendem tão prontamente, né? Claro, né, gente? Quando a gente trata de boas ações, quando a gente fala né, não vamos falar de outras coisas, mas eu peço isso e não, sabe? Nós não estamos falando disso, né? Mas foi tão rápido que quando eu finalizei a minha prece, que eu voltei a atenção para os dois, meu pai e meu marido estavam falando de outro assunto. Eu nem sei como é que eles mudaram de assunto. Então, assim, sabe, gente? É um grande recurso que a gente tem, sim.
A doença do meu neto ano passado me fez desenvolver muito essa prática, a prece, porque nos momentos assim mais difíceis mesmo é que a gente se vê o quanto a gente é impotente, o quanto a gente precisa, né? E é isso, sabe? Nossa, é maravilhoso. Maravilhoso a gente poder contar com a prece, e quem não tem esse hábito, eu sugiro que comece, e vocês vão ver como a coisa funciona. A gente nunca deixa de ser atendido. Nenhuma prece, né? Deixa de ser atendida, né? Era isso. É muito maravilhoso mesmo. Já tive situações assim de estar vivenciando um momento ali de uma situação que estava me incomodando muito, né? A situação ali que eu estava envolvida estava me gerando assim muitas questões assim. E aí naqueles momentos assim, quando que também às vezes parece que é uns insights que a gente tem, né? O anjo da guarda ali dá uma soprada no ouvido de fazer uma oração, se colocar, né? E abrir o coração e pedir assim, o que dessa situação, né? Que se eu tô aqui é por algum motivo, né? Se eu tô envolvida é por algum motivo. Então, o que disso aqui eu não tô conseguindo ver que serve para mim? O que tá me incomodando tanto, né? O que tá me incomodando a forma que essa pessoa tá falando, esse jeito que ela tá falando, o que tem aí fora, né? A questão ali que está sendo dita, né? O, a ação ali mesmo, o que tem por trás disso tudo que eu não estou percebendo, né? Que está me fazendo sentir isso, que está me fazendo ficar incomodada. Então, a oração é muito poderosa, assim. Quando a gente vivencia esses momentos, a gente vai... Aquela coisa, né? Quando a gente experiencia, tem esses momentos, a gente começa a exercitar mais, a confiar mesmo, né? A gente querendo ou não, sempre esqueço o nome mas que só acredita vendo, né? Que só crê vendo, e a gente é isso, né? A gente tem muita essa desconfiança, não se entrega para a vida, para Deus, né? Não se coloca humilde. Então, quando a gente se coloca nesse movimento, né? Se coloca nessa nova forma de agir, a gente percebe que a gente é envolvido por tudo isso. Aos poucos a gente começa a criar essas conexões mais facilmente, né? De lembrar desse instrumento, lembrar que a gente pode sempre recorrer a ela. Pode falar, Maria e Tati, não sei qual das duas. Oi, gente, boa noite. É só uma pontuação, na verdade, todos esses exemplos que foram dados até agora, né? A chave principal foi estar presente, só isso. De toda, não tem como fazer tudo isso, né? De, por exemplo, observar, olhar, até mesmo a questão de ter uma noção assim, tipo, eu vou orar então para me conectar, né, com melhores vibrações. Isso tudo a gente precisa estar presente, né? E é louco que isso é muito difícil, gente, né? É uma coisa tipo assim, eu vou estar presente. E todas essas sequências que a gente está vendo, né, que o Espírito Amigo nos trouxe, foi justamente, né, muitas vezes a gente sente aquela sensação, né, vem um sentimento que causa desconforto e daqui a pouco uma chuva de pensamentos, assim, e aí quando a gente, como o sentimento ele é uma coisa muito rápida e que a gente já está muito acostumado, né, a ter em cada situação, né, que seja contrária ao que a gente quer, muitas vezes a gente já está imerso mesmo. Então, é bem isso, de trazer a mansidão e a calma, né? Para daí trazer a observação e aí sim poder trazer toda essa questão de mudar a rota, né? Porque, por exemplo, se eu sou uma pessoa que me apresenta um problema, e toda vez que me apresenta um problema eu já respondo com uma reclamação, tipo, ai, não, de novo isso não, ai, que saco, eu vou ter que resolver isso. Ou, enfim, né, uma situação que me desagrada, eu também já faço isso. Eu tenho mania, sei lá, de falar mal das pessoas, mal das situações. São coisas que eu estou escolhendo, mesmo que de forma instintiva, inconsciente, para eu frear isso ali, né, eu vou ter que cultivar uma mansidão mesmo para primeiro entender o que eu faço.
Para primeiro reconhecer que eu faço isso, né? E depois começar a mudar a rota mesmo. E é exercício, é muito exercício. Era isso. Obrigada, Tati. E é bem isso, assim, a oração é a nossa ferramenta potente para se colocar, né, nesses momentos de serenidade, de calma, de presença mesmo. Porque assim a gente vai trazendo, então, o, o outro lado para compor esse equilíbrio, né? Se a gente está, então, envolto na pressa, nas angústias, na ansiedade, a gente precisa trazer a calma, ó, a tranquilidade para poder observar e entender o porquê que tudo isso, né, tá me desequilibrando, tá criando essas sensações, tá me fazendo agir dessa forma. Então, preciso trazer. E a oração é a nossa ferramenta para trazer, né, para esse centro, para essa presença, para a calma. E continuando, então, aqui. A vigilância é a completa rendição, é incondicional à realidade, sem racionalização, sem diálogo com a mente, sem separação. Nós somos o vazio e o desespero. Se não nomearmos, qualificarmos e nos apegarmos aos sentimentos, temos a liberdade. Resolver os problemas com as memórias passadas irá reverberar os mesmos sentimentos. Insistimos no medo do novo, mas ele é a solução. A resposta não está na nossa tela de palavras conhecidas, nos nossos pensamentos. Então, aqui é mais uns lembretes, né, que a gente já conversou em outros momentos, que a gente já conversou até ao longo dessa aula, mas é importante a gente sempre trazer e reforçar, né, essas nossas ânsias, né, essa nossa pressa tá muito relacionada com essa nossa dificuldade de lidar com o vazio, né, de lidar com esses espaços, né, com esses intervalos, com, com, com a com o ócio, né, com as insatisfações. Então a gente está sempre buscando tudo para não sentir, né, esses momentos, para não sentir esses períodos que nos pedem, né, que a gente se olhe, se observe. E só quando a gente entender a potência que tem nesse vazio, que é quando eu trago tudo para perto e principalmente eu estou em presença, né, estou em calma, como a Tati falou, é que eu tenho, então eu posso usufruir da liberdade, né? Porque eu posso escolher com todo esse meu aparato a forma que eu vou me comportar, como é que eu vou me colocar nos processos, nas situações. E quando a gente continuar, né, fugindo de olhar para isso, de olhar para essas situações que nos aprisionam, insistir no medo do novo, né, de trazer o equilíbrio para essa dualidade, a gente vai estar potencializando ainda os nossos problemas, né, as nossas dificuldades, os nossos conflitos. Então, que a gente lembre que a resposta não está, né, nessa tela mental que chega automática para nós. Ela está na profundidade. Ela ainda vai precisar de muito movimento, né, nosso de observação, de calma, né, de humildade, para que ela se torne o nosso automático. No momento, é tudo isso que a gente já conhece e que nos causam esses resultados que a gente também já conhece. Então, como pode uma mente condicionada, né, essa nossa mente automática, transformar-se sem conflito? Então, como pode passar essa transformação, como eu trago o equilíbrio para essa dualidade, como eu trago a calma para minha pressa, sem um conflito, né? A evolução não pode ser gerada pelo campo do conhecido, pelo pensamento. Esta é uma resposta da memória, como uma consciência limitada, como uma consciência limitada. Portanto,
o diálogo com a mente, o pensamento acelerado, não deixa espaço para o novo. O novo é o silêncio da mente. Então, para a gente, né, nesse momento que a gente se vê sempre num turbilhão de pensamento, de coisas, situações que a gente está envolvido, que a gente está ali direcionado, parece utópico, né? Parece distante, parece que, nossa, silenciar a mente, né? Como que eu vou conseguir isso, né? É como a gente sempre fala, né? De meditar, mas eu não posso pensar em nada. Mas não é isso, né? É criar esses intervalos entre esses pensamentos, é começar a exercitar isso, né? É testar esses momentos de calmaria, né? De observação, que a gente sabe que vai precisar de um esforço, de uma vontade para criar essa aderência. Não vai ser no primeiro momento, não vou sentar aqui e, tá, agora eu vou criar esse espaço, agora eu vou dar esse silêncio para minha mente. Não vai acontecer assim. Preciso que a gente crie esses hábitos, né? Crie essas conexões de oração, criar esses momentos de presença, criar movimentos que nos tragam essa presença, seja ouvindo uma música. Para mim, a música ajuda muito. Tem muitos momentos que eu preciso estar presente até para própria concentração, né? Enfim, ou quando eu quero relaxar, mesmo que eu quero parar ali e olhar para esse turbilhão, a música me ajuda, ou uma leitura. Então, que a gente veja na nossa vida o que nos ou um lugar que a gente esteja, né, que nos traga, que a gente precisa dessas ferramentas. Elas não têm que ser a nossa muleta, mas elas são ferramentas que nos auxiliam, porque a gente precisa criar esses novos movimentos, né, trazer isso para a nossa vida, se aproximar disso. Porque enquanto a gente achar que é tudo muito difícil, que é tudo muito distante, que eu não vou conseguir, né, e não se usar dessas ferramentas, então também não vou estar colaborando nesse processo, né? Eu vou estar, então vou agir pelo mais fácil, que é o que eu conheço e segue, né? Se a gente começar aos poucos, né, e engatinhando nessa caminhada, nessa escada, né, como na imagem, que aos poucos a gente vai subindo, né? E às vezes vai voltar para trás, vai continuar, se entender que é um processo que faz parte, a gente tá trilhando um caminho, né? Não é quem chega primeiro, não é quem vai ganhar o troféu, a medalha, não. É quem, dentro dessa caminhada, vai desenvolver as suas potencialidades, vai se conhecer, né? Vai se reconectar, se reconhecer. Esse é o objetivo, né? Pode falar, meninas. É a Maria. Oi, gente. O que eu queria comentar é bem sobre isso que tu falou agora no final, Clô, sobre conhecer-se, né? Que é sobre tudo que a gente está falando até agora. E eu estava pensando enquanto tu estava falando sobre isso, porque essa meditação, que é essa prática, né, da observação da mente, ela se torna quando a gente começa a se autoconhecer. Quando a gente está tão acelerado, a gente não tem nem noção de quais são os tipos de pensamento que passam na nossa mente, ou quais são os pensamentos. A gente acaba se surpreendendo com o conteúdo mental quando a gente começa a observá-los. E isso é desde a coisa mais simples do nosso dia a dia até a camada mais profunda que a gente mascara por várias outras coisas, né? Então, tem muitos desdobramentos que a gente só vai conseguir observar quando a gente se tornar realmente consciente, mas com propósito, né? Com o objetivo de conhecer-se e de colocar em prática tudo isso que a gente está falando, porque o silêncio, ele não é um vazio. O silêncio é uma percepção do todo. Não quer dizer que nada vai passar pela sua mente, mas que tudo que passa você consegue observar. E aí você se torna esse todo. E você não é engolido pelo que passa. Então, obrigada, Clara, é isso. Eu que agradeço, Maria, muito bom essas participações e essas falas, porque
nossa, vai gerando, né, novas conexões de, de entendimento, assim, que são muito importantes. Porque é isso, assim, a gente quando vê, né, essa questão do silêncio, do novo, né, esse medo que a gente tem do novo, do desconhecido, né, desses novos comportamentos, que a gente tem medo disso, né? A gente precisa reconhecer isso, nosso, mesmo que a gente saiba que é benéfico, que é a forma que a gente tem que transformar, a gente tem medo disso, porque o nosso automatismo, o nosso cômodo ali é o oposto disso, né? Então, a gente pensa, mas será que se eu agir assim, né? Então, a gente desconfia, né? A gente tem esses questionamentos que fazem parte, né, dessa mente baseada nesse ego, né, que rege esse sensor ali que está o tempo todo, né, esperando para punir, né, para culpar. Então, esse silêncio é isso, é olhar para tudo isso e escolher por onde eu vou dirigir a minha vida, né, por onde eu vou seguir a trilha. Então, não vai chegar um momento que eu não vou pensar em nada, que isso não vai mais existir, que os condicionamentos não vão mais existir, que a raiva não vai estar em mim, não. Vai existir um momento que eu vou olhar para tudo isso e vou escolher agir na humildade, no amor. Eu vou saber que existe dentro de mim, mas eu vou escolher aquele comportamento que é benéfico, né? Que agora eu tenho consciência para agir com ele. Ô, Clô, e Pode só falar. uma coisa, cara, que tá me dando uns insights aqui muito doidos. Que isso que tu falou agora, eu fiquei pensando que quando a gente projeta, né, já começa aí, projeta o silêncio como se fosse um vazio, é literalmente uma projeção do que o ego é, que é um vazio. Então, tudo que a gente tenta se preocupar, nada mais é que uma multiplicação do que a gente está fazendo agora. Ou seja, é mais do mesmo. Vai ser vazio do que a gente já está no vazio. Eu não sei se eu estou sendo clara, mas é que fez muito sentido agora tu falando isso para mim. Então, é previsível achar que o desconforto que a gente sente com o novo realmente vai ser desconfortável, mas na realidade o desconfortável é o que está acontecendo agora. Uhum. A mudança seria algo diferente do agora e não uma projeção do que já é, né? Muito, muito massa. Obrigada, amiga. Obrigada, Maria. Nossa, muito isso, assim, porque a gente vai estar julgando dessa perspectiva, né? Dessa forma que a gente tem como agir baseada nisso, que a gente conhece. Então, a gente vai achar que o novo também é isso, que é mais do mesmo, né? Que vai estar ali replicando. E não é nada disso. Por isso, o fundamental do desapego, né? Que é soltar tudo isso para que a gente possa experienciar o novo, possa conhecer, né, tudo isso. Porque enquanto a gente achar que e definir tudo baseado nisso que a gente conhece, ou agir com o novo, com o pezinho no antigo, a gente vai estar ali alimentando, né, esses aspectos que a gente, no fim, quer soltar, né, quer transformar, quer que eles estejam ali, mas para que a gente observe, e não mais que a gente está ali agarrado naquilo como, nossa, isso define a minha vida. Se eu não me comportar assim, eu não vou ser nada, né? O que eu vou ser, como que eu vou agir com essas angústias. Elejais para a tua vida a calma, a mansidão e a serenidade, como agentes transformadores, porque de outra maneira a tua mente acelerada e aturdida não conseguirá captar a verdadeira essência dos teus pensamentos e sentimentos. Depois da mansidão, quando a mente estiver em estado de plena atenção, então é o momento de observar. Olhar para o pensamento antes mesmo que ele tome forma e te faça acreditar que tudo que ele diz é a verdade. Já paraste para observar o quanto teu próprio pensamento te sugere coisas, desejos e necessidades? E se fores investigar em profundidade, terás a constatação que nada do que foi sugerido é necessário
ou verdadeiro? Isso, cada um tem um dever de casa, né? Eu, principalmente, de se observar e ver, né? O que é realmente verdadeiro de tudo isso que a gente é sugerido, né? Dessas mensagens que chegam do nosso inconsciente, como a gente falou, né? Do nosso subconsciente, como a gente falou ali no slide anterior. E mais uma parte que eu queria reforçar dessa fala aqui, que é muito maravilhosa, né? Esse slide aqui é, assim, meu Deus, maravilhoso. É isso aqui, ó, essa frase. Depois da mansidão, quando a mente estiver em estado de plena atenção, então é o momento de observar, olhar para o pensamento antes mesmo que ele tome forma. Que é isso que o Jorge vive, né? Tentando colocar na nossa cabeça e a gente não consegue entender. Porque é só quando a gente estiver experienciando esses momentos, né? Esses momentos que a gente citou como exemplo ali quando a gente se coloca em oração, né? Que a gente experienciou essa presença, né? Esse estar ali totalmente presente naquele momento, naquela circunstância, naqueles segundos. Então é um momento de observar, não quando eu estou acelerado, não quando eu estou tomado pelo pensamento, pelo sentimento, quando já foi, né? O momento é naquele segundo ali exato, de poder ter essa percepção, de poder naquele instante se conectar e ter essa oportunidade de observar a partir dessa calma, né? Dessa tranquilidade. Pode falar, meninas. Clô, é a Tati. Eu tava pensando muito agora, enquanto tu estavas tendo essa fala, essa última fala, sobre como o mal ele é bem articulado também, né? Da mesma forma que o bem ele é articulado e tem as suas falanges, o mal também é bem articulado, inteligente e tem as suas falanges. E eu lembro que algum tempo atrás, eu não lembro qual foi a fonte que eu li isso, né? Mas quando eu estava estudando, eu vi que uma das formas de articulação através do mal é o medo, né? E o medo, ele é uma das facetas aí dessa pressa, dessa inconstância, desse não ser, né? Desse vazio que vocês até estavam falando mesmo. E há uma grande forma de manipulação através do medo, né? Então, o mal, ele se articula muito bem através desse medo. E tu sente medo quando? Quando tu não tem fé, quando tu tá no oposto do que é verdadeiro, quando tu tá nessa pressa do mal, quando tu tá acelerado, quando tu não vê o que realmente tu é, quando tu não é consciência. Então, tudo isso que a gente está estudando está falando que para que a gente possa desmaterializar, precisa ter essa expansão e esse engolir dessa consciência cósmica, né? E é o que a gente está ali impedindo, né? A gente quer evoluir, mas a gente está impedindo essa evolução justamente por falta dela, né? Porque a gente não consegue ser comunhão com isso. E aí eu estava pensando como a gente vive com medo mesmo, né? De tudo, e como, inclusive, conversar sobre isso também gera uma instabilidade, né? Porque se o meu conhecido nesse momento é isso, é o não ser, né? É o eu não sou, segundo Pietro Baldi, me gera um desconforto e me gera um medo sobre aquilo que é desconhecido. E a consciência está justamente no que é desconhecido, o que é fora da minha tela mental, o que é fora do que o eu não sou está sendo nesse momento, né? Então, é louco como tudo isso, e estudar tudo isso dá mais certeza ainda de que é necessário praticar isso, né? E para além desse envoltório que deixa a gente preso em tantas imagens, em tantos mecanismos e em tanta morte, né? E a gente, na verdade, quer viver. E o que é viver, né? Tudo isso é uma forma da gente conseguir superar
E eu vejo que esse primeiro passo, porque a gente estuda tudo, né? A gente estuda e todas as informações que estão vindo é porque a gente é capaz. E quando a gente fala que é difícil de fazer, é porque a gente vai ter que ter muita vontade para poder vencer. E não sobre o tempo que a gente vai levar sobre isso, até mesmo porque a consciência está pouco preocupada com o tempo. Porque quem tem mal, quem tem pressa é o mal, afinal de contas, né? Então, o importante é a gente também não cair em novas articulações de domínio desse eu não sou, sabe? Então, ficar se cobrando de, que nem tu falou, né? A gente não é uma competição, não é sobre quem vai sair primeiro, quem vai ter uma consciência aí mais expandida primeiro ou não, mas é sobre a gente poder se colocar no movimento e entender isso, né? E realmente compreender tudo isso que a gente está estudando e não colocar esse aprendizado, esse entendimento só no lado mecânico, né? Mas entender que a gente também está dando os nossos passos e que ter esses insights, porque o insight para mim nada mais é do que a compreensão entre mente e coração, né? É quando tu realmente conseguiu absorver aquilo, fez muito sentido. Não ficou só numas palavras reproduzidas e papagaiadas, né? Então é isso, me prolonguei, mas é isso. A gente tem que ficar atento sobre todos esses mecanismos, né? Eu falo isso nesse momento porque eu me vi ansiosa essa semana por uma questão política, né? E hoje eu vi um quadrinho muito interessante, um meme, né? Que falava uma pessoa, né, um bonequinho falava, eu sou do bem, e aí outros bonequinhos apontando para ele falando assim, tá vendo? A gente está do lado do bem, a gente está fazendo certo, porque a gente está do lado do bem, a gente está seguindo quem está falando que eu sou do bem. E aí a legenda falava assim, cuidado com quem se diz do bem e quer exterminar o mal. Você pode ser o mal de alguém. Então, é tudo uma questão de ponto de vista, né? E a gente está num momento assim tão polarizado, mas que é tudo sempre do mesmo, né? E que leva a gente, na verdade, a vibrar o medo e não ter essa expansão da fé, da consciência de que tudo isso aqui está gerando um aprendizado. E a gente está colocando tudo no externo. E, na verdade, o que a gente tem que fazer é transpor, transpassar e colocar isso para o interno. Porque eu não vou mudar o outro, eu vou mudar só a mim mesmo. Obrigada, Tati. As meninas hoje estão afiadas, né? Nossa, ótima tua fala, assim. Tava aqui quando tava falando só, sabe aquele negócio, aquele emoji que tem a cabecinha saindo fumaça, eu tava assim. E a aula é boa por isso, assim, né? Porque a gente vai complementando e trazendo de outras perspectivas. Mas durante a tua fala, eu tava, uma das coisas, né, que eu tava pensando é o quanto é fundamental a gente ter contato, né, com esse conteúdo das aulas, porque a gente sabe que é uma trajetória e não importa quanto tempo vai ser, né, não importa nada disso. O que importa é a gente ter contato porque a gente está plantando uma sementinha. E eu não sei quando isso vai reverberar em mim. Lógico que agora, né, eu vou alimentar para que isso floresça, né, que frutifique. Mas eu não sei lá qual o processo de evolução que eu vou estar quando eu vou ter um encaixe mesmo de consciência de tudo isso que eu vou, né, e quanta coisa que já teve para trás, que eu tive contato, que agora vai criando as conexões das aulas mesmo, né, não só de outras vidas e outras experiências, mas do próprio dos anos desses estudos, então, que às vezes a gente vê uma coisa lá no começo que agora encaixa, então a importância disso, né, de estar em contato com esses conteúdos e se aproximar disso, né, trazer isso para perto, porque a semente está sendo plantada, em algum momento vai germinar, a gente precisa trazer elas e cultivar, e regando, né, aos poucos, fazendo aquilo que nos é possível, que elas vão crescendo, cada um no seu processo, na sua caminhada, no seu tempo,
E por isso que a gente sempre falou, e é muito importante lembrar, né, que tá aqui falando ou alguma observação que algum colega faz nunca é um comparativo, né, de nossa, olha como aquela pessoa já pensa daquela forma, já não, né, tá sendo colocado aquilo, mas ainda está no processo, ainda está na caminhada, né? Então aqui ninguém mais ou menos está todo mundo somando o esforço, somando os entendimentos para se auxiliar, se ajudar, né? Nem mais à frente, nem mais atrás, todo mundo junto ali, né, nos seus processos. Que cada um tá na sua trajetória. Então, só me veio essa reflexão quando tu estava falando, eu lembrei disso, porque a gente acaba, às vezes, se colocando, né, por estar, né, então envolvido com essa aceleração, com esses, né, tudo. Ah, então agora simulei tudo isso, pronto, vamos para outro conteúdo, né? Então agora eu já sei como é ver-se, como que é observar, beleza. Tu tá aí agora, qual que é o próximo? E não, é deixar isso assentar ali dentro de nós, aí relembrando, e percebendo no nosso dia a dia, principalmente, né, esse conteúdo, para que isso vá criando a aderência e que aos poucos vá se aproximando mais de nós, assim, né, do nosso coração. Então, é isso. É mais um lembrete, assim, pra gente, que a gente nunca esqueça, né, disso. Ainda tem 10 minutinhos. Eu vou seguir mais com esse slide aqui. Eu trouxe, antes de ler o slide, né, só para explicar essas imagens, eu vi há umas semanas atrás e eu achei muito interessante, né, que ele diz assim, né, o que eu sinto que parece ser e como realmente é, né. Então, esse caos ali, né, que por a gente desconhecer, por a gente não ter conhecimento, é um caos ali dessas mensagens do subconsciente que estão chegando e a gente está replicando, e a gente está sentindo, e está pensando, e está agindo, e está ali acelerado, e as demandas do dia a dia, e agora tem esse compromisso, e agora tem aquilo, e eu vou chegar atrasado, e eu vou perder o ônibus, né? A gente se envolve nesse turbilhão, mas esse turbilhão todo é a nossa informação para a gente se ver. A gente só precisa estar calmo e sereno, né? É nesse momento ali do caótico, é se colocar em oração e exercitar a calma, né? E respirando, baixando o acelerado do nosso coração, esse turbilhão dos pensamentos, soltando, né, eles e não reafirmando, soltando para que eles passem, né, na tela mental, para que a gente possa utilizar todo esse conteúdo para o nosso aprendizado, né? Concentrar essa energia para se observar, para se entender. Então, para mim, essa imagem, assim, quando eu vi ela fez muito sentido para o que pede, né, esse conteúdo de se ver. Então, no momento que o pensamento invade o psiquismo desajustado, se estiveres manso, paciente, terás com certeza uma nova percepção. Para tanto, é necessário que te detenhas, ou seja, para tudo que estás a fazer, te recolhe mentalmente e ora, pedindo forças e discernimento ao nosso Pai Maior. Com a oração, acessas aos mananciais da vida que te trarão paz e lucidez. Nesse breve momento, onde és dono da tua casa mental, pois te encontras manso e vigilante, observarás o teu próprio mundo íntimo de frente. Naquele momento, acaba a escravidão que os teus próprios pensamentos te impõem. Então, essa figurinha é isso, né? É se colocar nessa oração, nessa conexão, mudar essa frequência, né, caótica ali e turbulenta da prece para uma frequência de tranquilidade, de paz e principalmente de humildade, para que a gente se use de todo esse conteúdo como ferramenta para se olhar, porque
se entender e se observar não vai ser nos momentos, né, de férias, de tranquilidade, de estar na beira da praia. Até pode ser que a gente tenha alguns insights por estar ali num momento tranquilo, mas a nossa principal ferramenta para se observar e se entender são nesses momentos, né, que a gente está aqui nesse laranjinha, né, com tudo ali nos demandando, nos pedindo uma ação que a gente tem que agir, que a gente está com uma situação para resolver, com um conflito. É nesses momentos que a gente pega toda essa ferramenta, né, de conteúdo, de informação que a gente tem para estar em serenidade, em calma, em tranquilidade, para escolher como agir da melhor forma. E não só pegar todo esse conteúdo e, replicar tudo, né? Colocar todo esse caos para fora, né? Jogar esse caos para as outras pessoas, que a gente costuma falar, né? Descontar nos outros os nossos problemas. Porque assim a gente não vai estar nem resolvendo, né, as nossas questões internas e muito menos auxiliando as pessoas que a gente convive e o nosso mundo, porque a gente vai estar compartilhando desse mesmo caos, né? É aquilo que a gente fala, a gente está conectado na mesma nuvem, né? Nesse inconsciente, nesse subconsciente coletivo. Então a gente está ali carregando essas informações todas nossas e também está baixando. Então o que que a gente quer colocar, né? Nessa nuvem, né? Nesse subconsciente. A gente quer colocar esses novos comportamentos, né? Essa forma de agir através da mansidão, da calma, da humildade. Então, a gente quer carregar esses novos comportamentos para que aos poucos os nossos irmãos sejam envolvidos por essa energia também, e não piorar mais ainda o cenário todo caótico que a gente já vive. Pode falar, meninas. Chloe, isso me lembrou quando o Jorge ele veio com uma frase, né, dizendo que tudo que o nosso pensamento... Oi? Fala mais alto. Eu tô falando muito baixo, tá ruim? Tudo que o Jorge uma vez falou, tudo que a gente pensa é o que a gente não deve fazer. Aí isso me deu um nó, assim, porque eu falei, pô, tudo que eu penso, até de bom, é o que eu não devo fazer. Eu fiquei, tipo, meio... Isso ficou ecoando aí, sabe? Na minha mente. E aí, isso veio muito a calhar, esse quadrinho, porque... O que que acontece, né? Tudo que a gente pensa, na maioria das vezes, a gente pensa... Na real, na maioria das vezes não, né? Todas as vezes a gente pensa com a mente mecânica, e aí a gente está dentro da dualidade. Então, a dualidade, ela está dentro da mente mecânica, né? Então, a gente vai ter o bem e o mal, por exemplo, da dualidade. Então, eu vou ter um pensamento bom, mas eu também vou ter um pensamento ruim. Só que eu vou estar onde? Eu vou estar acelerada, eu vou estar sem observar, eu vou estar dando gás para essa mente, tipo aquelas conversas que a gente tem sozinhos, né? Que é o dia inteiro assim. Tipo, eu tô vendo uma aula, eu tô pensando em alguma coisa, eu tô processando isso. Eu tô falando com alguém, eu tô vendo alguma situação, eu tô julgando aquela situação, eu já tô pensando numa resposta. Então, eu tô dentro de uma mente mecânica que não tá realmente vivenciando aquilo, né? Ela tá, de fato, respondendo de uma forma mecânica. Então, se eu tô dentro da dualidade numa mente mecânica, eu vou ter polos positivos e negativos, só que eu não vou estar dentro da mansidão e dentro do meu coração. Então, agora fez todo sentido, né, sobre essa questão de, tipo, tudo que a gente pensa dentro de uma mente mecânica acelerada é o que a gente não deve fazer. Mas não, é claro, né, não a julgar pela questão do positivo, tipo, não vou fazer o positivo, né, porque foi minha mente mecânica que mandou. Não, né, mas é dentro desse processo mesmo, né, que eu não consigo nem me observar, porque eu tô totalmente acelerada. Então, passa um exemplo que eu acho muito legal da gente botar, e eu acho massa isso a gente se colocar e se expor para poder ser mais palpável, né? E eu vou te usar como exemplo, tá, Helena? Dá licença. A Helena falando sobre a questão dela no trânsito, com uma pessoa pedindo dinheiro, sei lá, um negócio assim. E aí ela... Não vou dar dinheiro para essa pessoa. Não, vou dar dinheiro sim. Vou dar dinheiro. Não, mas se eu der o dinheiro, pô, eu vou
sabe? Porque ela está conversando com a mente mecânica dela. Ela não está observando o pensamento. Ela está conversando, ela está dando gás e pano para manga para uma coisa que não deveria ser. Por isso que o silenciar e a mansidão, a meditação, a oração é para levar a gente para onde? Para o nosso coração, que é onde está a nossa consciência de fato, né? Que está o eu sou mesmo, propriamente dito. Então, isso me deu esse insight aí, muito louco. Muito obrigada, Clô. Claudine. Oi, Claudine. Oi. Esse texto que você está apresentando, ele faz parte do texto que a Maria e a Tati vão falar. Eu não sei se você juntou os textos, né? Porque o texto era o ver-se, né? Ah, pode ser que eu peguei um pouco da outra parte, pode ser. Não tem problema, que repetir é o nosso caso. Então, você tem 24, eu estou vendo ali, então você acaba semana que vem, é isso, né? Isso. Não tem problema, a gente tem que repetir várias vezes mesmo. Eu queria dizer para a Tati assim, Tati, a questão, ela está em você saber a motivação, a intenção que tem por trás do bem ou do mal que você queira fazer. Porque você pode querer fazer um bem e ter por trás o orgulho. Então, ele é o mal. Não é o bem. Ele não vai te trazer recompensas no mundo espiritual, seja ela qual for, até dentro do processo evolutivo, porque você está repetindo um comportamento que está mascarado de bem, mas que tem por trás o orgulho ou a vaidade. Esse é o ponto. Por isso que todos os nossos pensamentos é o que a gente não deve fazer. Até quando você não identifique a motivação, a intenção, o que está movendo você a fazer aquilo. Entende? Então, essa é a diferença. A gente está dentro da mente mecânica, como você falou, fazendo as coisas. Mas a mente mecânica, ela obedece a um conteúdo mental. Ela não é mecânica por acaso, ela tem uma ideia. Que nós estamos congelados. Que Jesus determinou como orgulho e egoísmo. Então, todos os nossos movimentos são mecânicos, mas eles são, ao mesmo tempo, orgulhosos e egoístas. A motivação que tem por trás é isso. Então, a Helena, quando fala, eu vou dar uma esmola para o cara, mas ela julga o cara e acha que o cara não merece ou merece. Tem um orgulho. Quando ela diz, olha, não quero saber, eu vou dar, ela usou a vontade dela e diz, olha, não é por orgulho, é por bondade, eu vou dar a esmola. Não é? Então, é descobrir essa motivação. Por isso que precisa investigar, precisa analisar. Por isso que o amigo coloca ali, tem que fazer oração, tem que verificar, dar esse espaço para que o processo inteligente ele possa ser efetivado. E aí você tem uma análise dos teus sentimentos, né, e dos conteúdos mentais que estão movendo você. No livro que nós vamos estudar o ano que vem, O Pensamento em Vida, então o Emmanuel diz assim, que a mente é um espelho, mas não é um espelho de fora para dentro, como a gente está acostumado. Aí eu vejo os erros da Claudine e estou me enxergando. Não, é um espelho virado para fora. Isso aqui é a mente mecânica. É quando o meu orgulho e o egoísmo fazem o campo e todas as minhas ações e tudo que eu faço partem desse conteúdo orgulhoso e egoísta. Inclusive a frequência que eu trabalho, a família que eu estou. Tudo obedece a esse campo que minha mente está refletindo naquela frequência, naquele tipo de onda. E eu estou atraindo e fazendo associações e recebendo sugestões dentro desse reflexo mental, que é orgulhoso e egoísta. Por isso que todos os nossos pensamentos é o que a gente não deve fazer. Até que você consiga um espaço mental e consiga investigar, discernir, analisar e sair da mente mecânica e escolher fazer todas as coisas por amor, por bondade, por caridade. Escolha perdoar de coração, porque você entendeu o processo. A questão é se tornar um puro de coração e um manso e pacífico. É isso, Claudine. Obrigada, amigo. Acho que agora já deu a hora. Vou aproveitar para encerrar. Acho que na semana que vem eu finalizo, então já
entrei na aula das meninas, mas sempre é bom reforçar. Mas aí eu acho que ali depois eu tenho outros textos ali que eu peguei Mas, da aula Claudine, não tem problema, Claudine. É bom fazer para repetir. Eu só perguntei porque, de repente, você pegou todo o texto. Aí ia ficar. Mas Ah, pegar não. espaços e É, colocar é maravilhoso. E eles acho que eu entraram muito peguei bem na tua aula. eu peguei a parte da oração, acho que é ali que linkava, como eu juntei eles num arquivo só, depois eu fui pegando os trechos. E é bom repetir. A repetição, ela é... Tanto que nós vamos repetir esses no ano que vem, né? De novo. Sim. É um texto tão maravilhoso que, pelo amor de Deus, né? Eu estava aqui até pensando em colocá-la no grupo, para se alguém quiser estudá-los, né, durante a semana, Sim, poder fazê-los, né, é, porque são maravilhosos. Né? Mas não então sinta-se, mesmo. não. Foi muito bom e foi maravilhoso, e a aula foi fantástica. Então, podemos encerrar. Já é 9h09, né? Se alguém quiser fazer a oração. Ô, Clô, não, só para surgir uma ideia agora, a gente pode compartilhar, Jorge, todos os textos ali no grupo. Porque está em Word, em PDF mesmo, né? Quem quiser, desde o primeiro lá, são 40 acho que 44, 45 textos. E todos eles são bem interessantes, assim. Acho que daí depois a gente vê isso aí, se o pessoal quiser, a gente coloca lá para todo mundo ter acesso. Tá bom? Posso fazer a oração, então? Pode. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, agradecendo essa grande oportunidade que tem sido nos dada do conhecimento mais profundo, que traz a reflexão, a compreensão e, consequentemente, a transformação. Então, que realmente nós possamos ser gratos por isso e colocar tudo isso na nossa vida de uma maneira intensa, profunda, contínua, para que a gente possa criar esse receptáculo para o amor, para a bondade, para a alegria, para a saúde e para a completude. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentações. Livra-nos de tudo que seja mal. Que possamos, nesse momento, receber a paz, as energias benéficas na nossa residência. Que possamos mentalizar os nossos familiares, nossos amigos, as pessoas na nossa pátria, tão angustiada por tanta luta mental, tanta energia desqualificada. Senhor Deus, ilumina a cada um de nós, trazendo paz, saúde, tranquilidade, Senhor. Que assim seja. Com essa prece, vamos por encerrada a nossa aula de hoje. Obrigada, gente. Obrigada. Até semana que Obrigado, vem. gente. Até terça.